nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu os mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o Espírito Santo, e ele fala sobre o Espírito Santo nominando-o como defensor, aquele que é o Espírito da verdade. E aqui nós temos algo essencial para a nossa meditação e a nossa compreensão, porque esse defensor que é o Espírito Santo, ele nos defende através da nossa consciência. E ele é o Espírito da verdade justamente por isso, porque ele vai iluminando a nossa consciência com a verdade, iluminando a nossa consciência, fazendo com que nós possamos refletir diante das nossas atitudes. E refletindo diante das nossas atitudes, podemos ser protegidos das nossas más inclinações, das nossas desordens, do nosso mau uso da liberdade. Por isso que o Espírito Santo em nós, ele nos defende de nós mesmos, através dessa manifestação da verdade em nossa consciência. Por isso que Jesus Cristo diz: ele dará testemunho de mim. Por quê? Porque Jesus é a verdade e o Espírito Santo ele vem justamente fazer isso, iluminar esta verdade que já está em nós, que foi anunciada, que foi acolhida por nós, mas que muitas vezes ela é inibida pelas nossas desordens. E o Espírito Santo, ele vem sempre anunciando, dando testemunho de Jesus Cristo. E Jesus também vai dizer: e vós também dareis testemunho. Esse testemunho é porque, na medida em que nós vamos contemplando a verdade, nós vamos sendo iluminados na nossa consciência, o nosso coração ele começa a gerar convicção para com esse segmento de Jesus Cristo. E naturalmente esse segmento nos leva a praticar a vida que Jesus Cristo nos anuncia, que é essa vida de santidade, que é a imitação das suas próprias atitudes. Mas na segunda parte do Evangelho, Jesus nos exorta sobre a perseguição, porque uma vez que nós vivemos da verdade, nós seremos perseguidos por esta verdade. Uma vez que nós crescemos na prática daquilo que é a imitação de Jesus Cristo, nós seremos perseguidos por isso, porque Jesus foi perseguido por viver aquilo que deveria ser vivido. E assim também cada um de nós, quando vivemos uma vida verdadeira cristã, nós começamos a ser perseguidos, porque a nossa vida ela começa a se tornar luz, que ilumina as consciências sobre a verdade, sobre a justiça. E as pessoas elas tentam nos calar porque elas querem apagar essa luz que ilumina a verdade. Por isso que a perseguição vem a cada um de nós que desejamos seguir a Jesus Cristo, porque o mundo não é capaz de contemplar essa luz. O mundo não é capaz de resistir a essa luz. E a única forma de apagar a luz
é tirando a vida daqueles que manifestam esta própria luz. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre isso. Nós, primeiramente, somos defendidos pelo Espírito Santo das nossas desordens e depois nós somos fortalecidos para dar testemunho, porque o Espírito Santo que nos defende de nós mesmos nos impulsiona a dar testemunho para nos defender também daquilo que é a danação eterna, porque o Espírito Santo ele nos auxilia a não perder o reino dos céus, não perder a eternidade com Deus. Por isso, nós precisamos ser dóceis a esse Espírito Santo, porque ele nos defende de nós mesmos, nos defende do mundo, nos defende do demônio, nos defende daquilo que é o caminho de perdição, para que possamos sempre permanecer no caminho da verdade, com a consciência iluminada sobre a verdade de Cristo, para que assim possamos dar testemunho e ter convicção de praticar o mandamento que Jesus Cristo nos ensina. E assim possamos ser essas testemunhas, esses evangelhos vivos da presença de Jesus Cristo no mundo. A nossa vida é um evangelho vivo. A nossa vida precisa ser essa grande epifania, essa grande manifestação do Espírito Santo, que transborda os seus dons através de nós, nos tornando instrumentos de salvação, instrumentos de anúncio da boa nova do Evangelho, instrumentos de anúncio do próprio Cristo nesta terra, através da nossa própria vida, do nosso próprio testemunho, da nossa própria manifestação viva daquilo que nós praticamos nesta terra. E assim, essa obra, ela toca a vida de muitos para a sua conversão, porque nós começamos a nos tornar um canal dessa grande graça de Deus, da sua obra, que se realiza em nós, e Ele quer que se realize também através de nós, porque somos instrumentos desta grande obra, porque a perseguição ela tenta calar e anular essa obra divina, mas a abertura da alma para o Espírito Santo faz com que essa obra ela sempre se multiplique na nossa vida e na vida de muitos. Aí sim, a obra de Deus ela não para de ser realizada, e é dessa forma que a obra de Deus ela continua sendo perpetuada neste mundo até a vida eterna, para que Deus possa sim reinar no coração da humanidade. Mas Deus reina no coração da humanidade quando primeiro Ele começa a reinar na consciência, porque a consciência iluminada pela verdade de Cristo faz com que o coração se abra à obra da graça do Espírito Santo, para que a nossa vontade esteja sempre unida à vontade do próprio Deus. E estando unida à vontade do próprio Deus, possamos verdadeiramente ser um sinal de Deus para o mundo, dando esse testemunho que Jesus Cristo nos chama a dar, de ser Ele mesmo para cada um que nós encontramos dia após dia no nosso cotidiano. E assim seremos esse templo vivo do defensor. Seremos essa imagem perfeita de Jesus Cristo e principalmente verdadeiros filhos do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.